E agora nós vamos falar de um hábito bizarro, que na minha opinião é bizarríssimo, sobre uma tribo chamada tribo Imba, no norte da Namíbia. Esse hábito eu considero ele bizarro, talvez o mais bizarro de todos. Por quê? Ndazwa kutwa sunga nyoka amchazo pale mai. Alô, tudo bem? Meu nome é Zacarias Manuel, esse é meu canal Moçambicano na Diáspora. O vídeo de hoje nós estaremos falando sobre África. Nós estaremos aqui a falar sobre 6 hábitos bizarros que algumas tribos da África têm. Antes de nós irmos para o vídeo, vamos esclarecer uma coisa. A África é um continente, assim como o continente americano, que tem muitos países, assim como o continente europeu, o continente asiático. A África é um continente. Como pode ver aqui no mapa, temos a República Democrática de Congo, Namíbia, Botsuana, África do Sul, Madagascar, Moçambique, Angola, Egito e muitos outros. Feito isso, vamos esclarecer também que nós vamos falar de 6 hábitos bizarros de algumas tribos de África. Não da África no geral, não de um país, é de algumas tribos. Assim como no Brasil, por exemplo, na região do Rio de Janeiro, tem tido muitos tiroteios. Não faz sentido eu dizer que no Brasil todos os dias tem tiros. Eu morei no Brasil, em Várzea Paulista, todos os dias havia tiroteio. Mas eu não posso afirmar que no Brasil todo há tiroteio todos os dias, porque antes de Várzea Paulista eu morei em Araçatuba, não ouvi um tiro, passei por Bauru, Americana, Birigui, não ouvi um tiro. Então, não faz sentido generalizar. Hoje vamos falar de 6 hábitos bizarros de algumas tribos da África, não de toda a África, não de todos os países. Tá bom? Feito isso, vamos. Agora vamos falar de Moçambique, meu país. Há alguns hábitos que eu acredito que sejam bizarros aqui. O primeiro deles é a poligamia. A poligamia aqui não é constituída como um crime, não é algo proibido, não é aceite, porém é muito comum aqui. O que eu acho interessante na questão de poligamia aqui em Moçambique é que a primeira esposa é quem procura a outra esposa para o marido. Por exemplo, o marido ele tem uma esposa, passado uns 5, 6 anos juntos, aquela esposa é que vai ter com o marido. Diz, olha, eu conheci uma moça lá quando eu ia cartar água, quando eu ia fazer algum trabalho, conheci uma moça que eu achei muito interessante. Posso levar ela para ser sua segunda esposa? Eu acho isso meio que engraçado, né? Mas elas fazem isso. Então, todas as demais esposas, um homem pode ter até 15, 16 esposas. Todas as demais esposas se submetem à autoridade da primeira. É a primeira esposa quem determina. O que também acho engraçado é que a despesa que o homem faz para cada esposa é só conseguir contratar um trator para cuidar da lavoura da sua machamba. Machamba é o que muitos chamam de roça. Ele só precisa contratar um trator para a lavoura dessa, depois dessa, depois dessa, depois dessa. E já está ali. Ele só precisa de ir com a mistura do dia. Vai, comprou um frango. Toma, dá para o filho. Toma, vai dar para a mamãe preparar esse frango que eu venho lá jantar. Isso é uma forma indireta de dizer que hoje eu passo a noite nessa casa. Amanhã pega, vai para outra casa. Ele só compra para a casa em que ele vai passar a noite. As demais se virem. Eu acho que isso com certeza é um hábito bizarro. Este hábito é com certeza um dos mais bizarros. Ele acontece aqui em Moçambique, lá para o distrito de Caia, tem um pouquinho mais em Maromeu. É um hábito que é praticado por pessoas que falam idioma Sena, língua Sena. Como é que acontece? Se um casal está junto e o marido morre,
Na família do marido, precisam procurar um irmão, um sobrinho, qualquer coisa, para se deitar com aquela esposa durante 7 dias. Durante 7 dias vai ficar tendo relações com aquela esposa. Eles só saem para o banheiro e mais nada. Ficam lá dentro durante 7 dias. Se não encontrarem alguém capaz de fazer esse ritual, então contratam uma pessoa. Mas tem muita exigência. Não é só o fato de você se deitar com a mulher e pronto. O que eu acho meio triste é que não devem usar camisinha e nem procura saber o estado serológico daquela mulher. É só ter a relação e cumprir-se a cerimônia e já está. Isso para evitar que o espírito de morte paire na casa. E com certeza esse, na minha opinião, é um hábito muito bizarro. Esse hábito bizarro que nós vamos falar aqui vai estar exatamente no Sudão, porém na região sul do Sudão. Tem um povo chamado Uau. Tem uma região chamada Uau. E o povo daquela região é caracterizado, os homens daquela região são caracterizados por ter um tanquinho. Há quem diga que barriga é curva de alegria. Eles levaram isso tão a sério que os homens, quanto maior for o tamanho da sua barriga, mais atraentes eles são, como podes ver nessa imagem. Se os homens não tiverem um tanquinho daqueles, provavelmente não consiga nenhuma mulher. O que quer dizer que quanto maior for o tanquinho, mais mulheres ele poderá ter. Isso é com certeza um hábito. Outro hábito bizarro que existe vai estar num país chamado Quênia. No norte da Quênia existe uma aldeia, uma tribo em que as mulheres são caracterizadas por colocar uma argola, um disco no lábio, como pode ver nessa imagem. A argola, quanto maior for o tamanho da argola, quanto maior for o tamanho do disco no lábio, mais atraente é a mulher. A mulher que tiver um disco menor, provavelmente fique sem um parceiro, fique sem um esposo. Quanto maior for o tamanho do disco, mais atraente a mulher se torna. Isso, com certeza, é um hábito bizarro. E aí, você gosta de receber visitantes na sua casa? Então, agora vamos falar desse hábito. No norte da Namíbia, existe uma tribo chamada Imba. Essa tribo tem um hábito que, na minha opinião, é o mais bizarro de todos. Como é que é? Se chega um visitante na casa, o marido, ele é obrigado, meio que obrigado pela cultura, pelo hábito do local, de entregar a sua esposa para aquele visitante na primeira noite. Ele passa a noite com a esposa. No dia seguinte, de manhã, é quando sentam para saudar, saber como foi a viagem e tal. Antes disso, não. Ele nem sequer fala com a esposa. Ele chegou, encaminha ele para aquele quarto, manda a esposa para lá, ficam lá. Ele faz tudo o que quiser com aquela mulher. No dia seguinte é quando sai para conversar, dizer o motivo da visita, como foi, como não foi. Meu Deus, esse para mim é o pior hábito, o mais bizarro de todos. E não fala só não fala mais só te resta orar. Mana, não fala mais não fala só não fala mais só te resta orar. Que toda palavra contrária caia por terra, caia por terra.